Sou Olivia Mendes, estou aqui para apresentar o programa Eu e Você, um programa de informação, de conhecimento, conexões inteligentes, entretenimento. E hoje eu estou aqui com essa maravilhosa Juma Oliveira, essa menina que parece menina no meio dos meninos. Trabalha com educação, é empresária, né? Juma poliespecífica, e gostaria muito que a Juma se apresentasse com a visão dela, de quem que é a Juma, né? Porque é fácil, né, Juma, a gente te conhecer e fazer todo esse, né? Você é muito assim explícita, não tem muita coisa que a gente não consiga ver, mas dentro da Juma, quem é a Juma? Mulher, mãe, a Juma professora, educadora, até psicóloga, não é? Eu vejo essa assessoria que você dá aos alunos, aos pais e aos professores, que é uma coisa bem complexa, nós sabemos, pro dia de hoje, né? Sim, sim. Eu sou Juma de Oliveira, dona e proprietária do Juma Poliespecíficas. Trabalho com educação há 14 anos, gente, há 14 anos trabalhando com esses meninos, principalmente com os adolescentes. Então, ao longo desses 14 anos, eu me especializei para os adolescentes, para eles mesmos, justamente porque é um período de grandes transformações, grandes mudanças e que a gente tem que aprender a abraçar essas transformações, que a priori os pais têm muito medo, porque pensa, né, meu filho, e agora? Cresceu, e agora? Né? Então eles têm um pouco de medo, então é um conjunto, é um trabalho em conjunto, tem os professores, hoje a gente tem uma equipe, né, bem qualificada e especializada, por quê? Se nós estamos falando de adolescentes, é claro que nós estamos falando de Fundamental 2, ensino médio e vestibulandos. Então, eu preciso ter uma equipe mais especializada, uma equipe que possui o mesmo perfil. Eu tenho esse cuidado de procurar professores, de ter na minha equipe professores com esse mesmo perfil, com esse mesmo olhar, com esse mesmo carinho. Como a Olivia disse, a gente não é só professor, né? Até mesmo porque a gente trabalha com o canal de aprendizado do aluno, a gente tem que aprender a gerar confiança, conexão. Sim. Então, isso é importante, é um trabalho bem mais profundo, bem mais profundo. Juma, sou mãe de um adolescente, então tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos meus 14 anos, eu estou vendo na prática agora que meu filho é adolescente, o quanto fez bem para ele e o quanto eu sei que agora eu estou no caminho certo. Ele também acompanhar você nesse processo foi muito importante, né? Porque assim, acaba que o Juliano tá virando assim um popstar no meio dos adolescentes, porque ele fala muito bem do trabalho, ele ele se coloca muito bem quando ele tá falando, ele é um garoto propaganda, hein? Ele é. E não é só um garoto propaganda que a gente inventou, não. Ele tem um perfil que ele tá acompanhando bastante, né? O seu perfil. A gente vê na hora que conversa com ele, como ele fala da Juma poliespecífica, como ele se sente à vontade de estar ali. Geralmente os filhos, né? Me corrija se eu estiver errada, eles sentem um pouco de disputa da mãe com o seu trabalho. O Juliano não. O Juliano, ele sempre teve uma rotina e ele sempre esteve comigo dentro dessa rotina. Então, desde muito pequeno, ele me acompanhava, inclusive, nessas aulas. Então, ele viveu esse universo junto comigo. Ele acompanhou toda a minha trajetória, a minha história. Eu lembro que, assim, às vezes eu tava com ele no colo, bebezinho, né? E conversando com mãe, com pai, com aluno, aquela loucura toda. Então, ele abraçou a causa. É um adolescente hoje que abraçou a causa, ama o meu trabalho, inclusive é um dos meus clientes mais antigos, porque ele gosta de ter o acompanhamento, ele acha realmente que é importante ter esse acompanhamento também, para ele faz muito bem. E isso quando ele tá junto com os meninos, eu já percebi, ele passa essa confiança e essa segurança para eles. Eu já vi o Juliano, muitas vezes eu observo o Juliano conversando, né? E eu fiquei pensando aqui, Juma, por que eu te falei isso? Porque eu também sou eu sou mãe de um adolescente, né? Já fui adolescente, né? Já trabalhei com adolescentes e há uma disputa, que eu falei isso com muita propriedade, porque o menino ou a menina, quando é muito próximo da mãe e do pai, o que acontece? Ele quer estar muito com a mãe e o pai. E o trabalho acaba que fica como ali como é que eu posso falar?
disputa, parece uma disputa, parece que o trabalho está disputando a mãe e o pai, a atenção. E muitas vezes, meu próprio filho já falou assim, por que você tem conceito marista? Por quê? Sabe aquelas perguntas? E eu tô colocando isso porque isso é muito comum. E o exemplo do Juliano com você é um exemplo que deve ser falado, né? Eu vejo uma conexão de entendimento dele nisso. E às vezes falta isso para nós mães, sabe? E acho que pode virar até um novo tema para a gente conversar depois, Juma, porque essa aproximação do filho com aquilo que a mãe e o pai fazem pode trazer de verdade uma admiração desse menino e dessa menina por aquele trabalho. Né? Gera uma conexão, gera uma relação de confiança, porque quando meu filho está mais próximo do meu trabalho, significa que ele é importante também ali naquele meio para mim. Então, ele entende o processo, ele sabe por que eu estou fora. Já ouvi muitos pais me perguntarem assim, nossa, Juma, mas às vezes você tá, tanto com nossos filhos, como que é a sua relação com o seu filho? É incrível, é maravilhosa, porque ele está inserido nesse meio. Então, às vezes, os pais, eles precisam também gerar essa conexão, porque no mundo que nós estamos hoje, pai e mãe trabalham fora o dia todo. E às vezes o filho não sabe o porquê que esse pai está saindo. Ele só sabe que esse pai está indo para fora, está trazendo dinheiro, está pagando o colégio, mas ele não entende bem por que esse pai não está dando aquela atenção específica ali. Então, quando eu trago o meu filho para essa minha realidade, que ele enxerga e que ele convive, que ele vê, ele não vê aquilo como disputa mais. Então, a gente e isso é um diferencial. É um diferencial porque eu percebo mães e pais, até porque te acompanho um pouco também no seu trabalho, sempre preocupados em que tem alguém dando todo esse aparato que eles não conseguem dar devido ao próprio trabalho, né? Antigamente, Juma, não tínhamos muitos lugares para deixar os filhos. Então, assim, os filhos realmente acompanhavam as mães, tá? Então, hoje, o que acontece? Existe CMEI, existe creche, existe escola de colégiozinhos, né? No estilo creche, desde um mesinho indo até 5, 6 anos, né? Existe uma forma também pelo governo e uma forma particular de você cuidar. Existe também os cuidadores, que às vezes você paga para estar... Mas antigamente era mais difícil isso. Então as mães, às vezes, andavam, principalmente as autônomas, andavam mesmo com seus filhos. Por que eu puxei essa questão com você? Porque eu percebo muito esses pais que te procuram, né, e que já vêm por indicação, principalmente, eles percebem isso em você. Eles percebem essa delicadeza de dar esse a mais. É o a mais que às vezes eles não estão conseguindo dar para os seus filhos. Exemplo, escolas. O que muitos pais acham? Eles não falam, mas eles acham que a escola tem que dar a educação que às vezes eles não conseguem. E eu percebo muito sutilmente esses pais, junto à poliespecífica, né? Tendo essa, tipo assim, tô te dando ele. Eu percebo eles fazendo isso, muito sutil, mas eu percebo. E uma grande confiança desses alunos, né, em você. Não só como a diretora da poliespecífica ou a professora, que também faz parte da poliespecífica, a coordenadora desses professores. Eu vejo esse grau de confiança em você. E eu vejo isso faltando muito em vários lugares, né? Por exemplo, o meu filho, ele tem uma certa dificuldade de confiança ao professor, por questões que houveram lá atrás. E eu percebo essa confiança desses alunos em você, que é um diferencial na poliespecífica, que eu sempre até te falei sobre isso. Juma, você tem um jeito gostoso de lidar com eles, é gostoso. Eu entrei um dia na sua sala, não foi, Juma? Foi. E eu perdi um pouco a noção de tempo, gente. Eu fiquei ali, na hora que eu vi, eu tava pregando um negócio na parede, eu falei, gente, isso aqui é um encantamento. Porque você entra ali, né? A gente faz tudo preparado com muito carinho. Então, é tudo muito pensado, é tudo muito preparado com muito amor e carinho com cada aluno que entra ali. Primeira coisa que eu faço, gente, eu consagro
o meu trabalho todos os dias a Deus e peço sabedoria para que eu possa falar as palavras certas para cada aluno meu. Acho que isso é a primeira coisa que eu faço todos os dias. Segundo, a gente prepara um ambiente acolhedor, porque estamos ali para acolher aqueles meninos, entender as emoções deles. Eles vêm com uma demanda emocional muito grande. Como eu disse, não é só aulas particulares, não é só isso, é muito mais além. Até mesmo porque a gente só consegue gerar resultados se a gente gerar conexão e confiança primeiro. Não existe resultado sem conexão e sem confiança com esse adolescente. Então a gente tem todo esse carinho e esse cuidado. E eu costumo falar assim, às vezes eu tento até fugir do escritório, porque se eles descobrem que eu tô lá, eu não trabalho, eu não consigo. Mas a gente gosta desse aconchego, desse carinho com os meninos, essa conexão. E sim, os pais, quando eles nos procuram, justamente por talvez ter uma rotina muito corrida, então acaba que a gente fica com essa demanda mesmo, da qual eu sou bem feliz e agradeço e recebo com muita alegria, né? E a gente acaba fazendo sim, Juma, esse papel. Você pode considerar que você voltou à casa da vovó? Exemplo. Aquele tempo do aconchego que está faltando tanto nos dias atuais. Você acha que existe esse tempero no seu negócio? Sim, sim. Até mesmo porque quando eles vão para lá, eles se sentem acolhidos, eles sentem aquele carinho, eles sentem o amor, eles se sentem abraçados. E isso casa de vó tem bastante, lembra muito casa de vó. E a gente adora tê-los no espaço, porque eles trazem vida, gente. Ao invés, eu costumo falar para os pais, e tenho aprendido cada vez mais, a gente trocar, principalmente recebo muitas famílias falando, meu filho está na aborrecência. Vamos trocar essa palavra de aborrecência e vamos abraçar esse mundo. Cara, meu filho está crescendo, meu filho é uma outra criatura dentro de casa, deixa eu entender, deixa eu conhecer esse menino novo que está sentado no meu sofá, porque é uma criança que cresceu e que tem uma nova identidade e que é muito bacana. Imagina a gente quando era adolescente. Eu era terrível. Olha, eu falo para os meninos, você era CDF? Não, não era. Eu era terrível, 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 terrível. E eu sentia falta disso, de ter um acolhimento, um professor que me chamasse para atenção para o conteúdo, que me abraçasse, que me acolhesse. Então a gente busca trazer isso para os meninos, porque eu sei o quanto isso faz a diferença na vida deles. É verdade. Juma, quando eu comentei sobre a questão da casa da vovó... Esse aconchego que falta tanto nos dias atuais, né? Ele é um diferencial seu. Mas, além desse diferencial, a gente fala da qualidade também. Porque, assim, o que acontece? Não adianta você ser uma pessoa que aconchega, que aproxima, que entende. Até gostaria que você me respondesse rapidamente uma pergunta. É verdade que você chora quando alguns alunos choram? Não, só verdade, gente. Eu choro muito, muito, muito. Eu compro as histórias, eu vivo a narrativa da vida deles na sua integralidade ali. Eu vivo totalmente o contexto dos meninos. Já teve alunos que você acompanhou, como muitos que eu já acompanhei também. São pouquíssimos que, vamos dizer assim, não atinge aquilo que é realmente esperado, mas eu já vi em situações de você estar muito chateada, né, com você inclusive, né, e a gente sabe que é um conjunto de coisas, né, uma criança, um adolescente, ou até um adulto que até tem comportamento às vezes de adolescente, ele tem todo um cenário, não é só o acompanhamento, é a escola que ele vai, é como os pais se cuidam e se tratam dentro de casa, as relações que ele está inserido, quer dizer, aquele tempo que ele passa, às vezes 1 hora do dia com você, é muito pequeno em torno de toda uma situação, de toda uma vivência do dia. E eu vejo você sentindo realmente isso, porque você, quando quer que eles vençam, você quer vencer junto com eles. E quando eles não atingem aquilo que eles querem, porque olha mesmo,
Às vezes você quer o 100%, mas às vezes nós olhamos ele e a gente percebe que ele não tem naquele momento condições de atingir nem 50%. Então atingir 70% é acima das expectativas. E mesmo assim você chora, né? Choro, eu choro junto com eles, vivo realmente esse contexto. E quando eles não conseguem atingir, eu tento entender, né, tudo que está acontecendo, tudo que está por trás. Eu me cobro muito, tenho tentado não me cobrar tanto para isso, mas eu ainda me cobro bastante. Isso faz parte da sua responsabilidade com a Juma Poliespecífica, né? Eu me sinto responsável por eles, porque a partir do momento que esse aluno entra naquela porta, ou a gente vai até a casa dele, que a gente tá na casa deles, a gente realmente abraça toda a causa e toda a história e todo o contexto do aluno, independente. E tem uma frase que eu sempre falo, esses dias até uma professora falou: nossa, Juma, eu acho que a gente não vai conseguir atingir esse objetivo com esse aluno em especial, por isso e isso. Eu falei assim, eu não vou desistir. Eu não desisto de aluno. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu vou até o último minuto com ele que eu puder. O que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. E você tá comigo? Falei pra ela, tá comigo ou não tá? Tá comigo ou não tá? Tá comigo ou não tá? Então vamos junto, porque eu não desisto. Eu não desisto. Juma, a poliespecífica, ela tem duas nuances. Uma, o atendimento domiciliar, que é o atendimento no ambiente do aluno, e o outro, o ambiente de dentro do seu local físico. Tem uma diferença no perfil desses alunos? Tem uma diferença, porque tem aluno que ele produz muito bem dentro de casa e que, se levado para um ambiente externo, em outro lugar, ele não produz tanto. Então a gente também tem esse cuidado, porque quando eu vou fazer um planejamento, que a minha parte hoje é os planejamentos estratégicos, porque a gente trabalha com perfil de aluno, então por isso cada aula ela é muito particular e personalizada, porque a gente vai entender primeiro o canal de aprendizado desse aluno. Dentro do canal de aprendizado eu vou ver quem é o melhor professor para poder atender aquele aluno, e dentro disso a gente vai ver qual é o horário primeiro, qual que é o horário que ele está mais ativo, que ele está mais propenso a aprender. Então a gente também tem esse cuidado. Você faz um perfil. Faço um perfil. Ele produz mais em casa ou fora? Então a gente vai testando. No primeiro mês a gente vai testando ali. Ele funcionou muito bem em casa. Não funcionou. Ele precisa ir para o espaço. Então por isso hoje a gente trabalha nas duas modalidades, justamente por entender que cada aluno funciona de uma forma diferente. Por exemplo, agora a gente está vendo a possibilidade, porque eu tenho aluno. Eu era assim, quando eu era adolescente. Eu adoro estudar com fone de ouvido, ouvindo música. Eu fluo super bem, aprendo perfeitamente. E entender que isso também faz parte do perfil do adolescente. Tem pai que não entende, que tem que ficar ali aquela coisa maçante. Não, gente, estudar não precisa ser maçante. Existe um perfil também daquele aluno na forma com que ele estuda. Exato. Tem aluno que chega lá no espaço, por exemplo, tá sentado no chão. Tá sentado no chão e tá fluindo. Gente, resultados incríveis, maravilhosos. Tem aluno que gosta de sentar na cadeira, outro gosta de sentar no chão, outro, se tiver um puff, deita. Tem o sofá, tu não sabe que tem sofá. Tem. Agora, quando eu falei desses dois perfis de alunos, significa dizer que a poliespecífica consegue abraçar qualquer aluno no perfil dele, né? Qualquer aluno dentro do perfil, dentro da particularidade dele, a gente abraça todos e acolhe todos. E a gente monta um plano estratégico para cada um deles. Então, o seu filho não vai ter um plano igual do outro. Talvez o que funcionou para um não funciona para o outro. Então, dentro disso aí, a gente faz um planner também. Nesse planner, os meninos ficam espantados. Por quê? Tia, eu não tenho tempo. Tá, vamos ver se você não tem tempo. Quando você coloca na planilha, lá no planner, né? Porque tem o planner com todos os horários. E eles percebem, será que você não tem tempo? Será que você não tem tempo? Eu acho que você tem. Você não precisa deixar, eu deixo bem claro para eles. Você não precisa deixar de fazer as atividades que vocês gostam. Não precisa. Gosta de jogar um videogame? Massa! Vai jogar seu videogame. Só que você vai ter um período para jogar. Quer jogar seu vôlei, seu futebol?
você não precisa deixar de fazer nada. O que nós vamos fazer aqui é ajustar os seus horários, os seus afazeres, junto com os seus estudos, para que você possa potencializar e dar os resultados que quem ganha aqui nunca sou eu, não é o pai, é você, é sempre o aluno. Sempre o aluno, a gente tenta mostrar para ele que quem ganha é ele. Então, com isso, a gente acaba trazendo ele também para mais perto, para o universo, e ele faz aquilo que precisa ser feito, com leveza, que é o melhor. Nós sabemos que um trabalho particular com um aluno não é um trabalho que atinja todas as classes, né, sociais, né? E você vem pensando em como atingir essas pessoas que não conseguem ter esses recursos, utilizando a tecnologia, utilizando aulas gravadas. Você tem desenvolvido essas ideias? Como que você tem pensado? Tenho pensado. É um projeto que estava desde o ano passado e que é bem provável que esse ano a gente consiga colocar ele para frente, de ter essas aulas gravadas, não só as aulas também, mas tem um projeto que eu acho que eu já até cheguei a comentar, que, bom, a gente trabalha realmente com um público que ele consegue adquirir e ter esses serviços, né, particulares, que é muito personalizado, mas também enxergar que eu, por exemplo, eu vim de um contexto familiar que não teve condições financeiras. Então, eu tive que crescer por si só, eu tive que estudar, ralei, batalhei muito para chegar onde eu tô, para estudar. Hoje eu estou terminando a minha terceira especialização, começando agora e termino daqui a uns 5 meses, que é neuropsicopedagogia, voltado para o adolescente, tá? Então, gosto muito de falar nisso, porque realmente é o público que eu mais tenho empenhado e me envolvido, porque eu gosto desse público, eu amo mesmo esse público. Tem um projeto que a gente já está colocando para frente agora, que é o Enem para Todos, que é para os meninos de classe baixa, né, que às vezes não têm acesso a essa educação, e que a gente vai dar essas aulas gratuitas. Então, aquele mesmo ensino de qualidade que os meninos de classe, talvez de um colégio melhor têm, esses meninos também vão ter esse acesso. Que é os meninos de renda mais, né? Isso, para poder também ter exato, né? Para poder ter esse acesso. E claro, mais para frente, aquela ideia das aulas, né, as mentorias para as mães, porque o que eu percebo hoje em dia estudando cada vez mais sobre o adolescente, a gente vê que não é sobre o adolescente, é sobre os pais. E aí é que tá elas, porque eu sempre falei para adolescentes, sempre me comuniquei muito bem com os adolescentes. Agora, quando eu entendi e tenho entendido cada vez mais que tudo que acontece com o adolescente não é tanto sobre o adolescente, se ele está daquele jeito, daquele ponto, em algum momento tem alguma responsabilidade também do pai e da mãe ali. Claro, e de todo um contexto, de todo né? um contexto, de todo o contexto. É claro que isso eu não estou generalizando aqui. Né? Por que eu perguntei? Porque tem aquelas aulas, aqueles aulões que eles fazem, né? E eu falo assim, gente, seria tão bom que tivesse mais aulões, né? Que fosse promovido mais aulões. Porque a gente percebe que não é só beneficiado o aluno que está ali assistindo aquelas aulas. Também é beneficiado e é promovido esses professores e os locais que também fazem isso, né? Por exemplo, um aulão da Juma Poliespecífica, um exemplo. Se fosse um no primeiro semestre e outro no segundo, no meio, vamos dizer assim, isso não é só bom para quem está assistindo, que ali, naquele aulão, pode ter meninos mais carentes, meninos classe média, meninos ricos, isso tanto faz, isso aí, eles são iguais. Mas o empresário também ganha muito com isso. A visibilidade, né? A autoridade, né? E isso faz um marketing que a gente fala do boca a boca, que é um marketing que ainda funciona muito, né? Sim, mas lembrando também que o intuito, isso é muito importante também, mas o intuito geral é trazer esse aluno para que ele tenha também essa oportunidade.
a oportunidade de também ter um ensino de qualidade, que infelizmente, é triste falar isso, né, no nosso país, gente, que triste isso, os meninos de classe baixa não têm acesso a uma boa educação. Inclusive, o professor se sente desmotivado a trabalhar na rede pública, porque dentro da rede pública, ele não tem nenhum incentivo de melhorar o currículo dele. Então, por que eu vou melhorar o meu currículo? Por que eu vou fazer uma especialização? Por que eu vou fazer isso e aquilo, sendo que eu não vou ter um retorno disso, né, que o governo não faça? E é o que às vezes os meninos sofrem muito da educação pública. E, né? e mesmo assim a gente observa muitos alunos, né, que não têm acesso a tudo que um menino num colégio mais nobre tem, mas que estão com muita garra de estudar, de vencer. Sim. E eu sempre falo que a oportunidade ela aparece, sim, né? E esses alunos, eles são olhados dentro das escolas, viu? Ele já tem muitos outros colégios que pescam esses bons alunos dentro da escola pública para fazer a promoção deles. Eles que geram resultado. Né? Então, para fazer promoções, sim, deles. E acaba que um ganha e o outro também. Né? Seria tão bom que mesmo que os empresários não tivessem toda a vontade que você tem de que um aluno tenha todas as oportunidades, que a gente sabe a questão do seu coração, a questão daquilo que você entende como social, mas mesmo que os empresários não tivessem isso, que eles tivessem a ideia que isso promove, que isso faz com que eles cresçam, seria muito bom para esses meninos essa oportunidade, porque a gente agarra o que tem de oportunidade, né? Agarra o que tem. E o aluno, quando ele tem essa oportunidade, ele enxerga essa oportunidade e vai em busca dela, ele se torna, gente, um profissional excelente. Excelente. Profissional excelente. Já vi meninos assim, ó, incríveis, assim, ó, voando, flutuando. Eu falo, uau, eu fico uau. Juma, a gente podia passar assim horas e horas conversando sobre isso, né? E eu quero muito convidar você para estar fazendo outros episódios, né? A gente tem que fazer um, Olivia, do E Agora? Meu filho cresceu. Ai, eu adorei o E Agora! Eu adorei a ideia. Agora, meu filho cresceu, as novidades. Thiago, tá surgindo novas ideias para novos programas, hein? Isso é muito bom, porque isso aí traz aquele público relativo àquela coisa em questão, né? E isso é muito bom. Eu quero te convidar a vir de novo, né? No nosso programa Eu e Você. Você sabe do carinho que eu tenho pelo seu trabalho, né? Porque eu sei que o coração que você tem e como esse coração transborda dentro dessa empresa e o tanto que ela cresce com isso, né? Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para essas mães. Por que eu falo mães? Não que os pais não têm essa preocupação, mas as mães, a gente vê aquele coração debruçado para que esse filho se dê bem, para que ele cresça, para que ele avance, né? O que você deixaria para essas mães de mensagem de que ainda é possível, ainda há esperança e que cada filho ele pode crescer com as suas particularidades? Isso eu acho incrível. E eu sou mãe de um filho que eu vejo essas particularidades, né? Que eu tô tendo esse olhar mais doce para ver onde ele pode crescer, por onde ele pode crescer. Bom, eu vou ser bem simples e objetiva. Abrace a adolescência do seu filho. Ele não é um ser estranho que está ali. Ele é um ser que ele tem e está criando a sua nova identidade. Abrace, curta e divirta essa nova fase, essa nova criança que agora é um adulto, adulto vírgula, um adolescente. Então, aproveite e abraça, curta. Viver, você quer dizer que então viver cada fase desse filho é muito importante, né, Juma? Muito importante. Então a gente não entender que a adolescência é um bicho de 7 cabeças, mas é um desafio que pode ser saboreado, ele pode ser abraçado, é isso que você quer dizer? Exatamente, ele pode ser abraçado, ele pode ser aproveitado em todas as suas nuances. Como é bom você enxergar do lado uma criatura que saiu da sua barriga, mãe, e você vê que ele está crescendo, cheio de vontades, desejo, de sonhos, estimular isso dentro dele. Não tem nada mais gostoso do que você estimular o seu filho
a crescer e ter os seus próprios sonhos, as suas habilidades, pontuar suas habilidades, né? Eu acho que isso é fantástico. Esse universo do adolescente é fantástico. Juma, quero te agradecer demais. Venha sempre, que é sempre muito bom conversar sobre isso. A gente se sente menino de novo. Eu falo, a fonte da juventude está aí, é conviver com adolescente, gente. É conviver com adolescente, olha aqui a CUTS. Gente, eu quero pedir muito que vocês compartilhem esse movimento que a gente está querendo que as pessoas aprendam sobre isso. Curta esse episódio maravilhoso que é da educação, compartilha, comenta e deixa alguém ser feliz com tudo isso que foi ouvido aqui, porque é muito doce. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, gente.